nossa chamada dá até um negócio de passarela, né, na gente. Boa tarde a todos, com muito prazer estou aqui com vocês, com esse convite do Crefito 3, que me deixa muito orgulhosa de fazer parte da história da fisioterapia, conseguir comemorar aqui com vocês nossos 50 anos, com muito orgulho, com essa energia positiva, né, vindo aí com a animação toda do Augusto Cruz, com muito orgulho de nós termos nosso presidente conosco aqui hoje do Crefito 3, que vem trabalhando muito, o Dr. José Renato, para que a gente consiga cada vez mais firmar a nossa profissão dentro daquilo que ela realmente merece. Eu, com meus 20 anos de profissão, né, dentro desses 50 anos, me sinto muito emocionada. Acabei de comentar com ele, eu não fico nervosa para falar, quem me conhece sabe que eu falo muito. Eu estou muito emocionada aqui hoje de conseguir estar com vocês e compartilhar esse momento histórico da fisioterapia, onde nós temos uma virada histórica da nossa profissão em todos os âmbitos que ela se encontra, desde aqui, onde nós vamos falar da fisioterapia respiratória, mas em todas as outras áreas, assim como também da terapia ocupacional, que comemora também hoje conosco. Né? Vamos abordar um pouquinho, então, o tema, falando um pouco da fisioterapia respiratória em pediatria. Eu vou falar um pouco também da fisioterapia respiratória no mundo, porque nós, fisioterapeutas da área pediátrica e neonatal, viemos da fisioterapia respiratória adulto, né, que começou primeiro. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa parte histórica que é importante, para que a gente entenda também de onde nós viemos, né, e para onde nós vamos. Logo, em breve, já nos encontramos, né, em alguns momentos. Então, históricos da fisioterapia já vêm desde os egípcios, né? Vem da história do mundo, já de 150 a.C. Então, a nossa profissão no Brasil tem 50 anos, mas nós já temos muitas décadas, muitos centenários de história, que provinha, nessa época, principalmente dos registros relacionados com a parte de inaloterapia, com a parte de inalação, que depois foi progredindo em algumas áreas e algumas regiões do mundo, principalmente nos Estados Unidos, de onde veio a principal influência para os fisioterapeutas respiratórios aqui do Brasil. Então, já no Egito, já era falado desse profissional, que era um serviçal na época, que ajudava os egípcios a fazer a inaloterapia, assim como algumas intervenções de massoterapia, não só para aqueles doentes, mas também aqueles que pretendiam manter a beleza, né? E, a partir dali, as coisas foram evoluindo dentro da história, onde teve, então, uma pessoa muito importante, que foi o Robert Boyle, que estudou a questão relacionada aos gases, principalmente, aos gases inalatórios. E ele teve um ajudante que lhe auxiliou muito, que seguiu seus passos, que se chamava John Mayall. Esse senhor aqui, em 1973, começou a fazer uma série de investigações dentro do que era possível na época, e em torno de 1658, ele pensou que era necessário ter um profissional restrito para fazer os cuidados respiratórios desses pacientes de forma contínua, daqueles que tinham doenças respiratórias. E aí surge, então, uma personalidade mais formal, ou uma pessoa mais formalizada, que seria, então, essa pessoa que cuidaria dos doentes respiratórios, não só com a parte de inaloterapia, mas também com a parte de exercícios respiratórios. Então, veja que nós viemos de 1658. Nós temos uma longa história no mundo, embora a nossa história no Brasil seja um pouco mais recente. Como a nossa principal influência na parte respiratória vem dos Estados Unidos, eu coloquei aqui um pouquinho da história americana, que teve como um personagem principal aqui o Dr. Edwin, em 1943, que estabeleceu um programa, então, de treinamento aos profissionais de cuidados respiratórios, isso em Chicago, nos Estados Unidos. E, a partir daí, então, em 1954, foi, então, inaugurada e fundada a Associação de Inaloterapia, uma associação de inaloterapia, que vai mudar, então, esse nome para a Associação Americana de Terapeutas Inalatórios, que tinha, na época, então, esse símbolo aqui. Em 1952, a Associação Americana, né, cria a primeira escola de inaloterapia depois do Congresso dos Cuidados Respiratórios, que era chamado de ARC, né, atualmente é chamado, então, de Congresso Internacional de
cuidados respiratórios que existe até hoje. Em 1956, publicou, então, o primeiro jornal científico que era chamado de inaloterapia. E essa aqui, então, depois se transforma na revista, uma das revistas de respiratória, que hoje tem quase 3 de impacto, né, na nossa área, que se chama, então, a Respiratory Care, onde todos nós gostamos, né, de ler os artigos e publicar e tudo mais. E veio no decorrer dessa história. Em 1960, foi criado, então, o registro desses inaloterapeutas nos Estados Unidos. Então, veja que isso é recente e as datas elas vão bater um pouco próximas com o que ocorreu aqui no Brasil. Então, veja que nos Estados Unidos isso ocorre em 1960, com um pouco de diferença com a questão das autonomias e das funções comparativamente ao Brasil, mas que as datas depois vocês vão ver que são um pouco próximas. Em 1966 foi criado, então, uma associação americana de inaloterapia, saiu na revista, que hoje em dia é a Respiratory Care, antes era essa revista aqui, a AR Times, e criou, então, a associação, em 73, usado de RRT, né, que é a Associação Americana dos Respiroterapeutas. Em 1982, já alguns anos depois, na Califórnia, o presidente Ronald Reagan teve um problema de saúde respiratório e um problema de coluna, e ele resolveu valorizar ainda mais a fisioterapia porque viu a importância desse profissional nos cuidados dele, então proclamou a Semana do Respiroterapeuta nos Estados Unidos. E, a partir daí, então, em 2010, esse autor aqui, americano, publica esse livro muito interessante, né, o Dennis Glover, falando da história da fisioterapia respiratória no mundo. E, claro, que ele coloca muito a história americana, porque foi dali onde tem os principais registros. E veja que, por volta de 1958, o fisioterapeuta, ou respiroterapeuta americano, que aqui no Brasil é o fisioterapeuta respiratório, ele já trabalhava também com a parte de ventilação mecânica, não só com a inaloterapia, mas cuidados com os aparelhos, que inicialmente era um trabalho mais técnico, montagem, verificação do sistema e instalação no paciente, sem autonomia de prescrição de parâmetros ou de condução, por exemplo, do desmame ventilatório e da extubação do paciente. E, nessa época, vejam que interessante como que eram chamados os fisioterapeutas. Né? 1946, ele era um inaloterapeuta. Depois, ele era um cara que fazia algum tipo de movimento com o paciente. Era chamado, em 1958, de assistente alveolar. Em 1959, ele era chamado de um enfermeiro das vias aéreas. Então, a gente vê muito em artigos científicos e também em alguns dados históricos da fisioterapia, colocando como nurse lung, e, na realidade, era já o respiroterapeuta. O GAI, né, o garoto do oxigênio, né, alguns chamados, então, daquele que ajuda na parte respiratória, e depois, só em 73, sim, foi chamado de respiroterapeuta. Isso é importante porque vocês vão ver depois que as ações aqui no Brasil começam em 1965, 69, onde a gente consegue algumas coisas a mais. Então, nós estamos paralelo com o que foi ocorrendo dentro da história da fisioterapia também nos Estados Unidos. Agora, vindo para a parte, né, pediátrica, que é o nosso tema em foco, a gente vê os primeiros dados de colocando o fisioterapeuta, ou naquela época o respiroterapeuta, como um dos agentes no cuidado da criança gravemente enferma, em torno de 1958, nos Estados Unidos, né? Onde, então, esse profissional ele era chamado para fazer o posicionamento da criança dentro da incubadora e também para ofertar o oxigênio e manipular algumas máquinas de ventilação mecânica, mas também para fazer fisioterapia respiratória, que, no caso, era um bebê prematuro que era exposto à tapotagem, como foi bem falado, né, aqui já na aula anterior, uma intervenção que atualmente nós não executamos mais, que em pediatria e neonatologia tem nível de evidência A para não executar, principalmente porque ela interfere no fluxo sanguíneo cerebral do recém-nascido, que é extremamente lábil. O recém-nascido ele sempre vai fazer roubo de fluxo para o cérebro. O que isso quer dizer? Que, para que ele mantenha a oxigenação do cérebro, que é o órgão nobre, ele diminui a oxigenação de outros órgãos. Então, às vezes, o problema não é inicialmente no cérebro, mas é na parte intestinal, ou em fígado, ou em pâncreas, ou em outros órgãos que acabam perdendo o oxigênio para que o cérebro consiga
oxigenar. Só que nessa época não se sabia disso, mas eles percebiam que a criança que fazia fisioterapia respiratória ficava melhor depois. Por quê? Porque a resistência da via aérea delas era muito aumentada. O fato de você mudar a posição do recém-nascido, de fazer a desobstrução de via aérea superior, já fazia com que ele conseguisse respirar de uma forma mais adequada. Mas não, naquela época, queria dizer que fosse a taputagem, mas se desconhecia porque ainda não haviam estudos clínicos importantes abordando esse tema. Então, aqui também essa aqui é a mãe, né, que foi fazer uma visita. Olha aqui, esse aqui é um tablet, né, antigo, viu como já existia tablet, né, naquela época? Então, aqui ela fazendo a leitura nesses aparelhos de ventilação mecânica com pressão negativa, e aqui era o que era considerada a garota dos gases e das máquinas, que era o respiroterapeuta, fazendo aqui numa adolescente a adaptação dela dentro da máquina e a regulação do gás ofertado para que ela pudesse fazer a inalação. Então, eu achei muito bonito, porque adorei esse convite de aula, porque me fez estudar também um pouquinho mais e entender, né, que nós, fisioterapeutas pediátricos, já existimos a partir de 1958. Eu tinha uma ideia na minha cabeça que era desde 1965, mais ou menos. Então, isso já me antecipou na história, eu também gostei de saber disso. Agora, em 1951, né, é realizado em São Paulo o primeiro curso no Brasil para a formação de técnicos em fisioterapia. Isso em 1951, na USP, que é considerada a primeira escola de fisioterapia do Brasil. E isso, um curso completo, né, ministrado por médicos na época, considerado um curso acessível a partir do término do segundo grau, né, que agora seria o segundo grau, né, que não é o fundamental, é o próximo, né, como a gente diz. A gente fica ruim com essa coisa de escola, né? Eu tenho uma filha de 8 anos que estuda também na escola, que está com 8 anos. Então, foi homenageado, né, o professor de Física Biológica da Faculdade de Medicina, que desencadeou tudo isso e que fez um serviço de eletrocardiologia ou eletroradiologia, né, que, com isso, na cadeira de 1919, ele criou um curso para paramédicos, né, chamado de Rafael de Barros, formando os primeiros fisioterapistas. Então, quando algumas enfermeiras antigas nos chamam de fisioterapistas, não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu já ouvi muito aqui em São Paulo, quando eu vim do Sul para cá. Agora, já moro aqui há 16 anos e trabalho aqui há 16 anos. Quando eu vim aqui, me diziam, você é fisioterapista? E eu ficava achando estranho, mas vem daí esse nome. Foi o primeiro nome que ocorreu. Em 1959, foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapia, com o objetivo de desenvolver a fisioterapia no Brasil e promover, né, um aperfeiçoamento, estabelecer parâmetros jurídicos para o exercício da nossa profissão. Já em 1962, foi, então, a Associação Médica Brasileira reconhece a existência da importância da Associação de Fisioterapia Brasileira. Então, ela é reconhecida também pelas áreas médicas. Em 69, então, é colocado o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional como um profissional de nível superior. Veja, 1969. Nós vimos que isso ocorreu lá nos Estados Unidos por volta de 1960. Então, nós não demoramos tanto assim. O Brasil, 9 anos depois, já vinha vindo com algumas portarias e algumas determinações. Em 1975, né, foi colocado um decreto de lei aqui, do Conselho, dando providências tanto para a área de fisioterapia quanto terapia ocupacional, formando e criando o Conselho Federal de Fisioterapia e as regionais. Então, isso ocorreu em 1975. Nesse período, foi criado, né, aqui, logo depois, em 1980, os sindicatos de fisioterapia no Brasil, tanto de fisioterapia quanto de terapeutas ocupacionais. Em fevereiro, veja aqui, que foi determinado, então, que o curso de fisioterapia nessa época seria, então, de 4 anos. Vejam que as coisas vão evoluindo e as leis vão determinando alguns critérios, digamos, de funcionamento e de segurança para a nossa área profissional. Com um currículo mínimo aqui, que está descrito, né, com algumas matérias de fisiologia, algumas com formação geral e outras matérias mais profissionalizantes, que então tem a subdivisão de área, e uma delas seria a pediatria. Em 1994, veja aqui, foi fixada a jornada de trabalho de 30 horas semanais. Veja que isso é super recente. Então, quando nós recebemos críticas das nossas profissões, né,
ou achamos que as coisas não andam muito bem, nós precisamos refletir em quanto tempo já passou. E não foi muito. E nós conseguimos fazer muito em pouco tempo. Nós temos muito ainda a crescer na nossa profissão, sendo que os tempos das ocorrências e das formalidades são extremamente recentes. Em 1984, o presidente Figueiredo teve uma hérnia de disco, e aí resolve mudar a condição, né, que era colocado de técnicos de reabilitação, principalmente nas clínicas, e em fevereiro coloca o termo correto como fisioterapeutas também a nível da saúde pública. Em 94, ele é considerado e reconhecido no Serviço Público Federal, 10 anos depois, para concursos públicos, porque até então não era reconhecido. Veja que isso é super recente. E essa lei coloca o fisioterapeuta com direito de avaliar, orientar, prescrever e coordenar a fisioterapia na saúde pública em geral. Foi um passo muito importante, que foi um ganho e uma mudança radical nas ações do fisioterapeuta e também na amplitude com relação à atuação do fisioterapeuta nas áreas públicas, né, no setor público. Veja aqui que, concomitante a isso, 84, aqui em 85, foi criado o terceiro simpósio de fisioterapia respiratória, né? Houveram, obviamente, 2 antes disso, mais ou menos na década de 70, e os 2 fisioterapeutas, né, que iniciaram tudo isso foi o Dr. Carlos Alberto Azeredo e a doutora Maria Inês Feltrin, aqui de São Paulo, que fundaram, então, a Sociedade Brasileira de Fisiorrespiratória, que se chamava inicialmente de Sobrafir. Era esse nome, depois, por questões jurídicas, ele acabou sendo mudado o nome em 2006 e passa a se chamar Sobrafir, Associação de Fisioterapia Respiratória. E aqui, em 96, já começam a ser emitidos os primeiros títulos de fisioterapia respiratória no Brasil. Veja que é super recente. E, em 2008, a Sobrafir, junto com o COFITO, passa a emitir títulos de especialista para a área de terapia intensiva, que é a área que eu atuo e que vou falar um pouquinho mais para vocês. A RDC7, em 2010, muito recente, coloca dados sobre os funcionamentos das UTIs de terapia intensiva e unidades intermediárias. E nessa portaria e determinação da Anvisa, ele coloca o fisioterapeuta como um personagem muito importante dentro da terapia intensiva, que é o fisioterapeuta basicamente respiratório, que hoje em dia nós sabemos que ele não é só respiratório, né, que ele trabalha com o corpo inteiro, né, cabeça, corpo, mente, tudo, né, ele é global, o pulmão ele não se encontra fora do corpo. O fisioterapeuta, ele diz o nome, fisioterapeuta intensivista. Ele vê o todo do paciente, neuro, músculo, esquelético, respiratório, cardio, intensivismo, tudo. E aqui é colocado uma coisa muito importante, que é protocolos protocolos gerenciados pelas 3 áreas profissionais, principalmente, que atuam no paciente por períodos de 18 a 24 horas, que é o fisioterapeuta, o médico e a enfermagem, onde, então, nessa portaria é colocado que todo e qualquer protocolo que existe uma interação entre esses 3 personagens, ele deve ser validado pelas 3 áreas profissionais. Logo na sequência, a portaria, em 2012, a portaria 930, coloca o fisioterapeuta, com muito esforço, da Sobrafir, do COFITO e também do Departamento de Fisioterapia da MIB, que se juntou nessa época para que a gente conseguisse colocar a fisioterapia 24 horas na UTI neonatal, também com protocolos multiprofissionais gerenciados pelas 3 áreas profissionais. E aqui, então, passa a valer a assistência desse profissional durante tempo integral. Lembra que nós viemos lá de 1958, né, onde éramos técnicos que tapotavam e davam oxigênio ao paciente, para sermos aqui do Brasil considerados fundamentais durante 24 horas na terapia intensiva neonatal, 18 horas na adulto e na pediátrica, que também já está em discussão, provavelmente deve ser ganho para que seja também 24 horas. E aí, uma autora muito importante da área de adulto, né, a Stiller, a Cat Stiller, começa a mostrar algum nível de evidência da atuação do fisioterapeuta em terapia intensiva, principalmente no que se refere à questão da parte respiratória, mostrando que, para a questão relacionada às atelectasias pulmonares, seria uma evidência alta em 2000.
Em 2008, começam a surgir os trabalhos, essa revisão coloca bem, sobre a questão da morbimortalidade de pacientes em suporte ventilatório, principalmente aqueles recém-nascidos com idade aqui abaixo de 30 semanas, onde ainda não se sabia exatamente o que era colocado de eficácia dessas intervenções. A maior parte dos estudos não abrangendo populações iguais, a maior parte deles não abrangendo intervenções semelhantes, embora aqui várias delas foram estudadas. Mas a maior parte desses estudos, nessa época de 2008, estudavam, assim como alguns até hoje, a parte de sinais vitais dos pacientes, que é um dado importante também, né? O Augusto falou, aumenta a saturação, diminui a saturação. É um dado importante também a avaliação dos sinais vitais, mas o que ela nos dá nesses estudos científicos? O que ela nos fornece de informação? Nos fornece informação relacionada à segurança do procedimento, ou à não alteração da estabilidade dos sinais vitais durante ou após uma intervenção de fisioterapia. Mas essas avaliações não nos mostravam, na época, dados relacionados à efetividade, à eficácia das intervenções, à mudança de desfechos, como morbimortalidade, a partir das intervenções realizadas. Aí, em 2012, juntamos um grupo aqui de fisioterapeutas da área pediátrica e neonatal e elaboramos, junto do Departamento de Fisioterapia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e do Departamento de Fisioterapia da Sobrafir, e fizemos a primeira recomendação brasileira de fisioterapia em terapia intensiva pediátrica e neonatal, tentando, a partir daqui, melhorar a questão da segurança aos procedimentos que são executados em pacientes tão lábeis, com uma anatomia e uma fisiologia que, muitas vezes, requer manuseio mínimo e não intervenção, e onde existiam diversos estudos diferentes que não nos traziam um norte. E, a partir dessa recomendação, a gente conseguiu ver que várias intervenções em pediatria e neonatologia têm evidência A e B. A, para não executar, no caso da tapotagem, e evidência B para aplicação de algumas intervenções, como a expiração lenta e a hiperinsuflação manual. Logo, na sequência, um ano depois, o grupo de respiroterapeutas americanos resolve fazer também um guideline de técnicas, né, não farmacológicas, ou de terapias não farmacológicas, que propiciam a desobstrução de vias aéreas em pacientes hospitalizados, incluindo uma série de intervenções. Veja que nisso nós conseguimos ser antes do que os americanos, né? Eles fizeram a recomendação deles um ano depois da nossa aqui no Brasil. E eles colocam, então, que o fisioterapeuta, que a fisioterapia respiratória, pautada naquelas intervenções antigas, como tapotagem, vibração manual, né, que era o que a gente fazia há anos atrás, que ela é não recomendada em diversas situações, mas começa a colocar outras intervenções onde o fisioterapeuta é muito bem-vindo, por exemplo, no uso da tosse assistida, no posicionamento adequado do paciente no leito, na mobilização precoce, como outros estudos vêm vindo falando. E coloca que não, mesmo em criança, nós não vamos fazer, por exemplo, vibração manual, que é uma coisa que a gente fazia muito. Por quê? Já colocado, eu vou explicar de novo. Sempre que eu vou fazer vibração manual num paciente, eu preciso de, no mínimo, 13 Hz de vibração. E esses 13 Hz de frequência são próximos ao nível de vibração ciliar, para que possa permitir a alteração ou mudança da reologia do muco, para que ele saia de uma situação mais espessa para uma situação mais fluida. Isso só é possível de ser feito se eu tiver menos do que 4 centímetros de massa entre a minha mão, né, de tecido, entre as minhas mãos, ou a minha mão, e os pulmões do paciente. No recém-nascido prematuro, até pode ser possível, mas aí nele vai ser contraindicado, porque a maioria deles tem osteopenia da prematuridade, né, ou desmelinerização óssea, que é o termo correto atual sendo usado. Então, a gente corre risco, mesmo com vibração manual ou compressão, de fraturar alguns ossos, principalmente costelas do recém-nascido. Então, a vibração manual acabou saindo um pouco dentro desse rol de aplicação junto com a tapotagem, mas não exclui a vibração mecânica
em pacientes a termo, não em recém-nascidos pré-termo. E aí eles colocam também, logo na sequência, fazem uma outra publicação em 2015, que é dentro do rol do que eles fazem. O fisioterapeuta aqui no Brasil, ele também faz inaloterapia ou auxilia na inaloterapia, mas ele não é a pessoa que prepara a inalação e nem prescreve a medicação inalatória. Os respiroterapeutas dos Estados Unidos, eles é que definem a medicação e orientam a enfermagem a executar a inaloterapia nos pacientes. Eles fizeram aqui quanto à questão farmacológica e colocam, achei importante, porque nós aqui no Brasil, embora não tenhamos essa autonomia, e acredito que nem seja uma vontade nossa, mas nós estamos envolvidos como parceiros dentro desse rol de intervenções, até porque muitas vezes estamos trabalhando com ventilação não invasiva e invasiva, e esses pacientes requerem inaloterapia. E, às vezes, somos os únicos profissionais que são capazes de fazer a orientação de uma inaloterapia de um paciente em ventilação mecânica sem desconectá-lo da ventilação mecânica. Então, nós acabamos também nos inserindo dentro desse meio. E veja que a maior parte das medicações, sejam elas os mucocinéticos, que aumentam a mobilidade dos cílios, como, por exemplo, o beta-2, é uma medicação que aumenta o batimento ciliar. Os mucorreguladores, como a Dornase-alfa, né, o Pulmozyme, ou a acetilcisteína, que também pode ser, que é o fluimicil, eles são mucolíticos. Esses mudam a reologia do muco e transformam o muco em muco mais fluido. Assim como os mucorreguladores, que são os antibióticos, na maior parte das situações aqui desta revisão que eles fizeram, e consenso mostra que não é para ser utilizado de rotina, assim como a aspiração de vias aéreas com instilação de solução salina 0,9%, que também não deve ser usado de rotina em nenhum paciente, menos ainda se ele for neonato e pediátrico. Por quê? Porque nós sabemos que a solução salina 0,9%, ela não é fisiológica. O nome de soro fisiológico, mas ele não é uma solução salina 0,9%. E que em torno de 60% desse líquido que é injetado na via aérea do paciente não sai das vias aéreas. Pensando que nós temos recém-nascidos e pacientes lactentes, pequenos, com uma anatomia que não propicia uma grande ventilação ou uma expiração mais forçada, de que talvez essa quantidade de líquido seja até maior que permaneça na via aérea. E como é uma via aérea ainda nova, jovem, cartilaginosa, a chance de irritar essa via aérea é maior também no paciente recém-nascido. Então, nós evitamos. Então, eles colocam aqui que existe um alto nível de evidência, né, para que não sejam usadas essas medicações como rotina dentro das intervenções de fisioterapia que visam a desobstrução de vias aéreas. Quem que muda a reologia do muco? Duas coisas, os mucolíticos ou o fisioterapeuta. Por quê? Porque as técnicas de vibração, as de vibração, de oscilação, que podem ser feitas também na ventilação mecânica, ou os pacientes que estão melhores da parte respiratória, que possam fazer shaker ou algo similar. E essas vibrações fazem com que mude a tixotropia do muco, né, ou a reologia. Fora isso, nós temos os mucolíticos, mas se a fisioterapia for efetiva, o que os trabalhos dizem, nós talvez não precisemos usar, né, essas medicações. Mais recentemente, agora, em 2019, recentemente publicado, esse trabalho, que eu fiz parte como auxiliar, porque foi um trabalho também desenvolvido junto com a AMIB-NET, da AMIB, foi o doutorado da Suzy, onde nós mostramos o que o fisioterapeuta faz e quais as competências dele em terapia intensiva pediátrica e neonatal no desmame e na extubação. Foi um survey que incluiu diversas unidades no Brasil, foram em torno aí de 600 eleitas e entraram por volta de 200 unidades públicas do Brasil, onde nós vimos que a maior parte da condução do desmame e da extubação dos pacientes em UTI pediátrica e neonatal é feita pelo fisioterapeuta com autonomia parcial ou total, em torno de 67% das vezes ou das unidades onde nós entrevistamos. Isso nos coloca com mais uma função. Vocês veem que eu estou trazendo o histórico do tempo, onde você só mexia com gases e inalação, para onde você começa a fazer intervenção de fisiorrespiratória e onde você começa a participar
como um personagem que tem tomada de decisão no desmame ventilatório e na extubação do paciente. Vejam que existem apenas outros 2 estudos sobre esse mesmo tema publicados no mundo. Um deles, em 2012, publicado no Canadá, onde eles incluíram 70 unidades de adulto, pediátrico e neonatal, mostrando que a fisioterapia 24 horas por dia foi a única variável associada ao uso de protocolo. Ou seja, se você tem o fisioterapeuta 24 horas na unidade, os protocolos de desmame e extubação são mais utilizados. 001, significativo. Em 2015, um outro trabalho, também canadense, publicou e a nossa força profissional no Brasil, como vocês veem, ela vem acompanhando o que tem acontecido num dos melhores países, o país número 1 do mundo, que é os Estados Unidos. Recentemente agora, pena que eu não coloquei aqui, a Pediatric Critical Care, acho que quem me acompanha no Facebook viu, colocou o Brasil, a USP em si, né, porque foram as UTIs da USP que participaram, Itaci, ICR, a UTI neonatal lá do HC, do HU, a UTI pediátrica também lá de Ribeirão Preto, todas as UTIs pediátricas da USP. Ficou colocada na Pediatric Critical Care como o 3º país com maior poder de decisão, devido ao maior número de publicações randomizadas controladas no mundo. Primeiro do que nós, Estados Unidos. Né? E nós em 3º, ficamos antes da Alemanha, antes de outros países da Europa. Então, isso mostra que é um poder muito grande de decisão e que, por isso, nós temos que cada vez mais seguir um norte para que a gente consiga tomar as decisões corretas, porque nós vamos, a partir daqui, influenciar outros. E, quando nós influenciamos outros, nós influenciamos no cuidado. E aqui nós influenciamos no cuidado de quem? Daquele ser que ainda não tem autonomia total, daquele serzinho, né, que é o início da vida, que é dele que vai depender, né, da criança, o nosso futuro, o futuro do nosso país. Então, ter uma decisão em cima de uma criança é uma responsabilidade, assim como em outros pacientes, mas, sobretudo, na criança que não tem ainda como ter uma defesa, é uma responsabilidade muito grande. Aqui, nessas UTIs que nós, então, incluímos, nós podemos ver aqui, que 67% das vezes é usado o protocolo quando tem fisioterapeuta. Em UTI pediátrica, bastante, em UTI mista. Esses valores aqui, geralmente, são médicos e fisioterapeutas na tomada de decisão. Em UTI neonatal, a decisão, geralmente, é tomada mais pelos fisioterapeutas. Veja que o uso de protocolo é mais frequente quando é usado pelo fisioterapeuta. E a condução do desmame por equipe multiprofissional no Brasil chega a 50%. Então, dizer que a gente não tem autonomia hoje não é correto. O fisioterapeuta tem, sim, autonomia. Talvez a gente ainda precise de algumas portarias públicas e algumas coisas a mais para poder melhorar a nossa condição como profissional, no sentido de proteção contra a judicialização, que tem aumentado demais para fisioterapeutas, porque agora nós temos que dividir as responsabilidades com os outros 2 profissionais. Então, a conta vem para nós também, se a gente errar. Né? Então, além da proteção ao paciente, da segurança ao paciente, nós temos que pensar agora na nossa profissão, na nossa proteção profissional. Que, cientificamente, nós estamos dando saltos, mas da parte de organização, nós também estamos caminhando, mas da parte de defesa profissional, nós temos ainda que trabalhar muito. E, para trabalhar muito, nós temos que trabalhar muito junto. E o junto quer dizer você lá na beira do leito fazendo a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? Avaliar bem o seu paciente, deixar de ser aquele que a pessoa estala o dedo e diz, físio, vem aqui, coloca não invasivo, físio. Não. Eles podem te chamar, a gente gosta, né, que nos chamem. Aliás, nos chamam muito. Mas nós queremos um tempo de reflexão. Você não precisa tomar decisão na hora, você tem que primeiro fazer a avaliação. Em emergência, em UTI, muitas vezes a avaliação e a ação vêm junto. Né? Porque é uma emergência, é um paciente grave, mas eu tenho que refletir de alguma forma, eu tenho que ter um equilíbrio para a reflexão. E tudo que eu faço é com base em uma avaliação. E tudo que eu faço com base em uma avaliação e onde eu vou prescrever uma conduta, tem que ser registrado. Essa é a principal defesa profissional que nós temos. No mundo da judicialização, o que não está escrito não existe.
E a família grava, a família fotografa, eles registram tudo o que você faz. Mesmo quando você pensa que ele está sendo seu amigo, a mãe pode ser, mas ela pode ter um primo advogado, alguém, um vizinho, a mãe do leito que reclamou, ou algum dia ela acha que você fez uma coisa errada. E aí vem aquele monte de coisas que te deixa decepcionado. Nossa, eu pensei que ela gostava de mim. Nossa, ela ri, eu sorria para ela, eu levava até água para ela. E aí ela te processa. Ela está defendendo o filho dela, ou o familiar, né? Então, nós temos que ter ciência para o nosso bem-estar, né, psíquico também, que por mais que você faça tudo certo, por mais que a família te respeite, por mais que a família goste de você e o paciente também, eles sempre vão preferir não ter te conhecido, se você for alguém de terapia intensiva e de emergência. Porque você lembra a doença. Ele não queria te conhecer. Ele vai querer te conhecer para quê? Se fosse para ir no shopping, fazer pilates, aí pode ser, porque é uma coisa divertida. Mas na UTI, ele não vai querer saber de você depois que ele sair dali. Então, não fique achando que aquela relação que você criou vai ser duradoura, porque ela vai durar enquanto o paciente estiver ali. Depois, você também tem que sair dessa, né? Porque, senão, você não aguenta. Quantos pacientes dentro de uma UTI por dia, por ano, né? Que a gente convive, quantos óbitos, quanto tudo. Né? Não tem só a parte boa, tem a parte triste também. Isso aí vai nos afetando ao longo do tempo. E aí, mais recentemente, em 2019, bem recente, a Brenda Morrow coloca, ela é da África do Sul, mas ela é inglesa. Eu vou dar aula com ela ano que vem, lá no Congresso Mundial de Terapia Intensiva. Fui convidada. Fiquei muito feliz. Está na mesma mesa que ela. Eu, ela e a Karen Chong. Já viu? Tá bom, Brasil, né? Então, estou feliz. Ela coloca um modelo baseado na CIF, né? Nosso instrumento de avaliação da capacidade funcional, que tem sido muito criticado, entretanto, ele é ligado ao CID. A Organização Mundial de Saúde coloca que nós temos que avaliar a CIF dos pacientes desde 2001. A América Latina coloca que tem que ser avaliada a CIF de pacientes no hospital, na entrada e na saída, desde 2008. E o Brasil, desde quando? Desde ainda não. Pode ser em outras áreas. Mas aqui no Brasil, nas UTIs, ainda não. Mas vai ter uma hora que nós vamos ter que fazer isso, onde a gente vai ter que saber qual é a condição de saúde do paciente, quais são as estruturas do corpo que são afetadas, qual é a atividade que ele consegue fazer e a participação, quais são os fatores envolvidos e quais são os fatores pessoais, quais são as intenções do paciente. Hoje a gente não trabalha mais com a minha intenção, my way, não é meu jeito, a minha intenção. É o que ele quer. Se a prioridade dele for levar a mão na boca e não for sair andando, eu vou dar prioridade para ele levar a mão à boca. Porque isso é o que ele deseja. Eu respeito o outro do meu lado. Eu posso ter algumas intenções maiores, mais globais, mas eu vou dar ênfase àquilo que o paciente quer, aquilo que a família deseja para ele também, principalmente no caso de pacientes pediátricos. E ela coloca esse modelo muito interessante para a pediatria, onde ela coloca a parte cardiopulmonar, a parte de reabilitação em si e a prevenção de deformidades. Então, a partir daqui, as coisas se amplificam, né? Já vinha vindo antes, agora tem a revisão sistemática, mas antes isso já era feito. Ela só foi lá e fez... Só não, né? Porque também não foi fácil. Ela foi lá e fez a revisão sistemática do assunto. Mas agora nós temos um modelo mais amplo, um modelo centrado na família e um modelo onde enxergo o paciente como um todo, onde eu não divido aquele que faz a parte motora, daquele que faz a parte respiratória, daquele que faz a parte ortopédica na UTI. Porque o paciente de UTI ele é um todo. Se ele não estiver com o pulmão funcionando bem, o resto não funciona. Se ele não estiver com a parte motora, vai acabar prejudicando a parte funcional respiratória, o cardiorrespiratória também. Então, isso aqui é muito bonito, porque ele consolida o que vem vindo ao longo do tempo. Então, para onde que nós vamos dentro de tudo isso? Dentro da pediatria e da neonatologia. Estou olhando aqui meu cronômetro, porque eu me empolgo, e aí meu tempo não sei como é que ele está. Vamos ver, eu acho que eu estou bem. Ah, sim. Tá. É que deu uma mudadinha lá na frente, porque eu ganhei um tempo a mais, ainda bem. Onde que nós vamos agora? Onde nós já estamos indo?
Nós saímos daquele empirismo onde nós avaliávamos a segurança das intervenções. O fisioterapeuta agora ele tem autonomia para utilizar métodos de avaliação não invasivos, e agora existem vários. E, a partir desses métodos não invasivos, que existem vários, nós vamos conseguir avaliar o benefício e o custo-efetividade de algumas intervenções que nós fazemos em terapia intensiva. Eu vou puxar aqui para o lado da terapia intensiva neonatal e pediátrica, porque é a minha área de atuação. Por exemplo, o AEG, antes só tinha o EEG, o eletroencéfalo, agora existe esse eletroencéfalo que pode ser aplicado com 2 derivações à beira do leito, onde, em tempo real, eu consigo verificar, por exemplo, se eu estiver fazendo uma manobra, uma técnica de intervenção de desobstrução de vias aéreas, se existe uma maior ou não tendência a uma utilização ou um sinal elétrico aumentado ou diminuído durante uma intervenção. Não é preconizado que a gente deva fazer estimulação sensório-motora no recém-nascido? É o que nós temos de evidência para ser executado. Então, será que ela realmente é efetiva? A partir de agora que nós vamos ver. Porque, além disso, surgiu também o que nós chamamos de espectroscopia infravermelho de que é esse o nome, que avalia a saturação de oxigênio regional. O que ela faz? Ela subtrai a oxihemoglobina da dioxihemoglobina e nos dá o valor do consumo de oxigênio naquele tecido. No cérebro, é só um desses adesivinhos aqui, é colado aqui, ele faz esse arco de banana, que é chamado de arco de banana, e com ele chega até a avaliação. Encontramos um dado muito diferente da literatura, porque a literatura coloca que o paciente que tem a saturação cerebral em torno de 65% morre. Só que no prematuro, de extremo baixo peso, nós vimos que quando a saturação é em torno de 55%, ele já morre. Tanto que morreram. Isso é um dado inédito, vai ser publicado numa revista internacional, porque o prematuro extremo não tinha esse dado. E o range de saturação era muito elevado para prever óbito, por exemplo. Então, já está sendo utilizado na área médica, e agora nós vamos para a parte de fisioterapia. Outro dado importante de avaliação mais simples, que também faz parte do rol das ações agora do fisioterapeuta, quanto à avaliação. A avaliação da variabilidade cardíaca. Então, uma média não é mais interessante. O alvo já não é mais interessante na literatura. O que a literatura coloca com alta sensibilidade, especificidade de prever qualquer problema no paciente de instabilidade? A variabilidade da frequência cardíaca. Então, se a frequência cardíaca varia demais, não é bom. E se ela não varia, fica reta a linha, também não é bom.
Por que isso é interessante, principalmente no recém-nascido e no prematuro? Porque a variabilidade da frequência cardíaca me dá informação sobre o sistema autonômico, sobre o sistema simpático e parasimpático. Se ele tem uma oscilação muito grande, quer dizer que o sistema simpático e parasimpático dele está alterado. Recém-nascido que tem essa alteração demais, morre mais também. Será que quando eu vou lá e faço desobstrução de vias aéreas, eu pioro a variabilidade dos sinais vitais? Da frequência cardíaca? Não sei também. Né? Tá vendo quanta coisa a gente não sabe? Mas por que eu estou colocando para onde vamos? Já estamos, né? E estamos indo. Porque agora nós vamos conseguir realmente dizer: isso que eu faço é ou não é seguro, isso que eu faço tem ou não alguma efetividade do ponto de vista X, neurodesenvolvimento ou da parte respiratória. Esse aqui que nós usamos é o Polar. O Augusto tinha colocado também lá para os pacientes adultos. Ele pode ser aplicado desde recém-nascido até pacientes maiores. A gente coloca no tórax, junto com os eletrodos, ele vai a informação aqui do Polar para um sistema chamado Cúbios. E esse sistema faz a leitura do sinal e me dá 6 variáveis. E as 6 variáveis que ele me dá ali é uma avaliação entre o intervalo RR do eletrocardiograma. Por isso que ele consegue contar a variabilidade. Vai ser defendido o mestrado da Camila Máximo, agora acho que daqui uns 20 dias lá na USP, ela fez sobre a variabilidade da frequência cardíaca durante o teste de respiração espontânea. Veja que legal. Se você for fazer teste de respiração espontânea em tubo T, é péssimo para o paciente. A gente já sabia, né? Só que agora nós temos certeza no pediátrico. Porque pena que eu não botei as fotos aqui, durante o uso do tubo T, a variabilidade da frequência cardíaca é imensa. A gente coloca o paciente sob estresse altíssimo. A chance dele falhar na extubação aumenta de 10% para 60% no pediátrico. E o que a gente faz, às vezes? Teste de respiração em tubo T. Isso é muito ruim. Em criança é péssimo, e neonatal também. Por quê? O que a pressão de suporte no teste de respiração espontânea nos ajuda? Ajuda o paciente a vencer a resistência da cânula. Quando eu não tenho uma pressão mínima, ele vai ter que respirar com canudo. Pensa, como isso pode ser ruim, né? E mais, se eu falo de alguém que tem problemas autonômicos, porque não tem uma regulação cerebral adequada também no recém-nascido, se eu colocar ele num tubo T, eu estou fazendo uma iatrogenia muito grande. Então, em pediatria e neonatologia, praticamente caiu por terra o uso do tubo T. Outro dado importante, o uso da tomografia por impedância elétrica, né? Que já está também no Brasil. Existem outras marcas, outras 2, eu coloquei a marca brasileira, é lógico, porque a gente tem orgulho, que a Timpel foi também elaborada por um grupo de pesquisadores da USP, liderados pelo Carlos Carvalho e o Marcelo Amato, e um grupo grande de fisioterapeutas que trabalhou com eles durante anos. Veja aqui, esse foi o nosso primeiro caso, faz poucos dias. Também já estamos quase publicando vários, porque lá nasce 60 crianças por semana, então a gente consegue fazer coisas. Então, esse aqui tem 31 semanas de idade gestacional. Veja aqui o tórax dele. Está vendo? O que eu consigo ver pela impedância? A ventilação, o quanto entra e o quanto não entra de ar. Se eu tiver um sensor de fluxo na cânula do paciente, eu consigo ver os dados da ventilação mecânica. Esse aqui era o antes de eu mexer na ventilação, esse foi o depois. Esse branco quer dizer que ia dar um pneumotórax no recém-nascido. Era um recém-nascido que tinha um canal arterial gigante e o coração um pouco aumentado, então, com isso, comprimia uma área pulmonar e entrava menos ar. E aí, as pessoas foram aumentando a pressão positiva expiratória final. Aumenta, 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 aumenta. E quase deu um pneumotórax. Aí, com a impedância, nós conseguimos verificar que a gente poderia reduzir os parâmetros e ele, igual, conseguiu manter uma ventilação e uma saturação adequada. Mas por que isso também é importante para o fisioterapeuta? Que eu vendo esse paciente aqui, se eu for fazer uma compressão torácica, por exemplo, fica horrível. Não tem nem como depois. Tu tem que fazer hiperinflação manual para conseguir abrir o pulmão dele de novo, que é outra intervenção, nível de evidência para não aplicação em neonatologia e no lactente, compressão torácica bilateral. Né? Porque altera o fluxo sanguíneo cerebral, porque o paciente não tem recuo elástico pulmonar suficiente, porque ele não tem canais colaterais, porque ele não consegue ter uma insuflação suficiente para
ventilar aqueles alvéolos que fecharam de novo, sendo que ele já tem déficit de surfactante, sendo que muitas vezes ele está usando oxigenoterapia. E o que o oxigênio faz? Se liga com o nitrogênio. E se ele liga com o nitrogênio, ele manda o nitrogênio embora. E o que o nitrogênio faz? Ele é um dos produtos que participam na construção ou na formação do surfactante. Então, sempre que eu coloco oxigênio demais, eu corro o risco de fazer atelectasia por reabsorção, porque o O2 tem grande afinidade pelo nitrogênio, ou melhor, o nitrogênio tem grande afinidade pelo oxigênio e é lavado da via aérea. Aqui eu já consigo ver, será que se eu faço hiperinsuflação manual, o que acontece? Nós fizemos, porque ele tinha secreção e a gente queria ventilar com a bolsa, quase que fica assim de novo o pulmão dele. Então, será que quando eu faço hiperinsuflação manual com os recém-nascidos, eu estou sendo criterioso? Nós vamos descobrir isso com o tempo, né? Conforme os estudos forem progredindo. Outra ferramenta fundamental para o fisioterapeuta que nós estamos, né, já, e que estamos evoluindo com essa questão também, é a aplicação do ultrassom à beira do leito, tanto para a parte pulmonar quanto para a parte muscular. Em pediatria e neonatologia, os estudos com a parte muscular ainda são muito incipientes com casos. A Carla Nicolau, que é a fisioterapeuta coordenadora da CTI-N1, lá do HC, da USP, fazendo doutorado conosco, o doutorado dela vai ser sobre avaliação muscular em recém-nascidos pré-termo. Veja que interessante. Com deltoide, bíceps e tríceps. Imagina que bonitinho. Para a gente poder ver o incremento calórico desses pacientes, e a progressão da dieta e o incremento de trofia muscular nesses recém-nascidos. Mas vai ser um trabalho pioneiro, porque não tem nada em neonatologia ainda. E da parte pulmonar, os fisioterapeutas já têm também aplicado bastante, não no intuito de dar diagnóstico ao paciente clínico, mas de dar diagnóstico funcional. Por exemplo, eu tenho perda de aeração pulmonar por algum motivo, né? Alteram essas linhas A e B, e eu vejo que elas estão mais próximas e que isso é um sinal de atelectasia. Na hora que eu faço uma intervenção X, eu consigo ver na sequência se abriu ou não abriu aquela região pulmonar, se ventilou mais ou menos. Então, eu começo a ver a efetividade do que eu faço na minha frente, ao vivo, não a cores, né, porque ainda é preto e branco, mas dá para ver bem. Outros dados importantes, que também evoluímos muito, é com a questão da avaliação das tecnologias que avaliam a composição corporal na terapia intensiva. Por exemplo, esse dispositivo aqui, ele avalia em cores, tanto a parte esquelética, quanto a parte subcutânea, que está aqui em azul, quanto a visceral em amarelo. E, com isso, a gente consegue ver, por exemplo, num paciente pediátrico, quando ele é submetido a protocolos de mobilização precoce, se aquilo está fazendo bem ou mal para ele, porque ele pode estar perdendo músculo, que essa é uma grande crítica que eu faço aos protocolos de mobilização precoce. Mobilizar na UTI, nós sempre mobilizamos, isso não é uma novidade, né? Nós sempre mobilizamos como fisioterapeutas. O protocolo de mobilização precoce, ele não é a fisioterapia motora e ele não é o fisioterapeuta, ele é um protocolo conjunto que envolve a enfermagem, porque quem faz a troca de decúbito de horário, de 2 em 2, 4 em 4, dependendo do serviço, é a enfermagem. Nós temos que treiná-los para fazer isso. Nós fazemos posicionamento funcional, com outros objetivos funcionais. O sentar, né, ficar em pé, deambular, serve muito para o paciente adulto, para o paciente pediátrico, pré-escolar, escolar, adolescente, mas para os pacientes menores não serve. Nós temos outros objetivos funcionais. Os tempos são outros, porque a gente também tem um gasto energético na criança maior. Então, será que eu estou perdendo mesmo massa adiposa ou estou perdendo músculo? Será que eu estou tendo proteólise, quebra da proteína do músculo, para usar como fonte de energia, e com isso eu faço rabidomiólise? Quase um canibalismo. Em criança, a gente vê muito isso, porque se a gente mexe muito ou vai além do necessário, sem o aporte nutricional adequado, elas emagrecem rápido. Elas perdem força ao invés de ganhar. Então, nós temos que ter outras medidas também para avaliar, como algumas medidas de análise de alguns componentes também da parte sanguínea, como lactato, CPK-MM, que avalia, né, o quanto eu estou quebrando a proteína do músculo, entre outros fatores. Então, esse trabalho aqui é bem interessante. Existe esse outro também aqui para os maiores.
que é um equipamento que é colocado no membro inferior e no membro superior, e ele também vai avaliar a capacidade por impedância elétrica, né, semelhante à tomografia por impedância elétrica, dos conteúdos corporais, desde água, músculo, osso, né, para que a gente consiga determinar. Por que é importante a gente saber tudo isso em pediatria? Botei só 2 exemplos aqui, já estou quase acabando a aula, que fui no tempo, ainda bem. Né? Porque a criança, por exemplo, tem várias doenças que fazem com que ele tenha sobrecarga hídrica. Isso não é bom. Isso compromete diversos sistemas da criança. Se eu puder saber quanto que está a saturação de oxigênio do cérebro, do rim, do intestino, se eu consigo saber qual é a composição corporal dele, se eu consigo saber qual é a impedância pulmonar dele, na hora de eu fazer as minhas intervenções, é claro que vai ser mais seguro. Mas isso não é tudo, porque isso não substitui a nossa avaliação clínica, que tem os 2 lados. A tecnologia é ótima, a gente gosta, ela vem para nos ajudar, principalmente nos estudos clínicos, mas também na beira do leito. Mas isso não nos isenta de saber fazer a avaliação clínica, que a gente sempre soube fazer muito bem, né? Sem, às vezes, muitos instrumentos. Esse é um outro exemplo. Por exemplo, uma criança que tem síndrome compartimental abdominal, que muitas vezes tem contraindicação para que seja submetida à fisioterapia respiratória. Hoje em dia, nem sempre. Por quê? Se eu consigo ver que a oxigenação intestinal dela, que é a primeira que reduz, não reduz durante uma intervenção, eu não estou fazendo mal do ponto de vista de oxigenação dos órgãos. Se eu vejo que eu não estou alterando a pressão intraabdominal, aumentando ela mais ainda e perdendo volumes pulmonares, quer dizer que o que eu estou fazendo pode estar sendo benéfico ao paciente. Vamos lá. E aí, por que a gente vai querer fazer tudo isso? Por uma série de motivos. Antigamente era subestimado, por exemplo, que as neuropatias do doente grave ocorriam mais em adulto e em pediatria era em torno de 1%. Esse estudo recente de 2018, com 105 crianças, mostra que 32,4% de crianças que têm mais do que 7 dias de ventilação podem ter polineuropatia do doente grave, sendo a lesão mais frequente o acometimento axonal. Trabalho da Fiocruz em 2015, fiz parte junto com eles, eles estudaram vários hospitais públicos e o acompanhamento de crianças ambulatoriais e viram que 60% de crianças que saem de UTI pediátrica e neonatal têm algum grau de deficiência. E dessas 60%, 20% delas precisam de pelo menos 3 profissionais para poder fazer reabilitação. Fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta ou outros, terapeuta ocupacional. Então, nós estamos falando tudo isso porque a gente quer avaliar melhor o paciente, errar menos na intervenção, prevenir o quanto antes algumas situações, para que a gente evite que ele chegue nessa situação, onde ele tem uma perda de funcionalidade importante que pode levar de 2 a 4 anos para se recuperar. Lembrando que as principais avaliações devem ser nos primeiros anos de vida, porque até os 5 anos de vida ocorre 90% do desenvolvimento cerebral e ocorre também a maior parte das lesões em crianças. Então, até os 2, 3 meses de idade, o paciente tem que ser avaliado frequentemente. Nos primeiros anos, o paciente tem que ser avaliado frequentemente, pelo menos a cada 2 a 3 meses, mesmo que ele tenha alta do hospital. Nos 2 primeiros anos, é importante que sejam avaliados tônus, força, postura e mobilidade, e dos 3 aos 5 é muito importante a avaliação também da comunicação verbal, socialização e das habilidades comportamentais. Então, eu estou falando disso porque o paciente fica conosco na UTI, mas ele vai sair um dia, é o que se pretende. E nós queremos passar esse caso o melhor possível para os nossos colegas da enfermaria, das clínicas, dos consultórios ou do atendimento particular, home care, para que ele consiga entender o que se passou com esse paciente na internação e que eu tenha as avaliações, pelo menos uma avaliação funcional de entrada e uma de saída do paciente, para saber como ele entrou e como ele está saindo, para que eu evite a perda da funcionalidade no pós-alta hospitalar, para que eu evite a perda da qualidade de vida, para que eu consiga auxiliar para que ele tenha uma boa inserção social no trabalho, na escola, para pós-alta hospitalar. Veja aqui, esse é bem recente, saiu agora, em 2019, que nós publicamos nessa revista Current Opinion. Então, 10 motivos para em UTI pediátrica a gente também fazer mobilização precoce, claro que adaptando para a faixa etária do paciente. Melhora a condição física, diminui o tempo de ventilação, diminui
a incidência de delírio, melhora a qualidade do sono, melhora a função cardiorrespiratória, reduz o risco de deformidades osteoneuromusculares, melhora a parte cognitiva, motora e psicológica, melhora a satisfação da família e do paciente, melhora a qualidade de vida e também a satisfação da equipe multiprofissional. Mas lembrar que sempre precisa de educação para a equipe, que nós somos um time, né? E que nós temos que, desde identificar esses pacientes, fazer uma boa avaliação e iniciar esse programa depois de uma boa avaliação. E que ela seja aceita pela família, que tenha o cuidado centrado na família, principalmente. Porque nós somos apenas uma parte, né, daquele convívio com o paciente, a família que fica com ele na parte do tempo, as 22 horas que nós não estamos presentes. Lembrar que a humanização ela é fundamental dentro das unidades de cuidados intensivos. O fisioterapeuta está envolvido em todas essas linhas, principalmente aqui também na linha do cuidado pós-alta hospitalar, aqui na linha 5, ó, síndrome pós-alta da terapia intensiva. Tanto na prevenção, no manejo, quanto no segmento do paciente. Isso não é só para a área de adulto, é também para a área pediátrica e neonatal. Isso que eu nem falei nada de toda a inserção nossa como fisioterapeutas na questão dos cuidados paliativos, né? Que é uma área abrangente, crescente. Cuidados paliativos neonatais e pediátricos é o que está sendo mais visado atualmente, porque a média de sobrevida do paciente pediátrico com condição crônica complexa era de 15 anos. No último trabalho da Fiocruz, eles colocaram que essa média aumentou para 33 anos e meio. Ou seja, os cuidados paliativos eles já têm que vir desde a neonatal, porque ali nós estamos talvez sendo intervencionistas demais, devido a todas essas tecnologias que surgiram, e aqueles que às vezes não tinham viabilidade, passam a ter viabilidade de vida, e depois são entregues à sociedade sem função. Então, o nosso papel como fisioterapeuta cada vez mais é mais abrangente, e tem uma importância social e econômica também no país, né? Porque a gente precisa fazer com que essas pessoas cresçam e se tornem úteis para elas mesmas e para a sociedade. Agradeço muito pela atenção de vocês, pela oportunidade de estar aqui nesse evento brilhante. Sinto do fundo do meu coração, assim, desejo para vocês que vocês tenham muita iluminação, não desistam, tenham sempre energia positiva. Eu vim de uma cidade de... Agora está com 60 mil habitantes, na época tinham 37 mil habitantes, Ijuí, quase fronteira com a Argentina. Trabalhei muito nesses meus 20 anos de fisioterapeuta, não me arrependo de nada do que eu fiz, porque eu acho que a gente vai aprendendo um dia após o outro. Eu conto isso porque, às vezes, tu pensa assim, eu estou aqui nesse hospitalzinho, nessa cidadezinha, não sei o quê. Todo mundo pode, todos nós somos capazes. Hoje eu sou presidente da Associação Latino-Americana de Fisioterapia e Terapia Intensiva e Pediátrica. Tem 16 países, Estados Unidos. Quando eu ia pensar um negócio desse? Nunca. Eu almejava isso. Talvez outros colegas que tenham posições maiores, melhores, ou igual, ou não, a gente almejava isso? Não. Por que isso acontece? Por que a gente evolui? Porque a nossa profissão tem vindo? Porque ela tem função, ela tem objetivo, ela tem o porquê existir, porque a gente tem uma finalidade. E por que a gente consegue? Porque nós trabalhamos, lavoro, como dizem os italianos. Isso é o principal, e com honestidade e amor ao próximo, que é o que eu desejo para todos vocês no dia de hoje. Parabéns do fundo do meu coração. Se mantenham firmes nos caminhos de vocês, não desistam, sejam persistentes, que todo mundo pode, né? Um beijo, fundo do meu coração.